Fala galera que segue aqui o canal da MM. Bem, hoje a gente vai discutir um tema muito importante e você que está aqui sabe que você está prospectando informação, você está querendo saber mais, querendo vislumbrar mais conhecimento e é isso que a gente vai te ceder aqui, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre princípios do dinheiro, como é que você pode conceituar a questão do dinheiro na sua vida, tá? E também saber qual é o direcionador correto. Toda vida que você ganha dinheiro, você tem despesas perante dinheiro, mas não é só o fenômeno de despesa que você vai vir e vai encontrar em torno da sua vida, tá? Você tem três fatorezinhos aí muito importantes que vão repercutir em qualquer tomada de decisão que você obtiver com questão do dinheiro, tá? Então, pessoal, como a gente comentou aqui, nós vamos falar aqui dos princípios do dinheiro, né? A questão do conhecimento do dinheiro. Então, se você pegar uma pirâmide e inverter ela, a antiga base dela vai virar topo, certo? E nós vamos atrelar ela, essa imagem, a um iceberg, em que a parte inicial dessa visão do dinheiro vai ser uma visão míope. Você não vai enxergar de maneira correta, de maneira altamente perceptível do que é o dinheiro. Então, na sua vida, o dinheiro ele vai ser o quê? O vilão, certo? Ele vai estar atrelado ao quê? A falta de dinheiro e você vai enxergar como motivo causador disto o dinheiro como principal vilão. Quanto nós sabemos, trabalhando com o mercado financeiro, que de fato isso não acontece. São questões de conhecimento e de hábitos perante isso, tá? Então, visão míope seria a visão do dinheiro como vilão. Quando você começa a entender mais, procurar conhecimento com a gente, você vai ver e vai verificar que você vai ter outra visão e percepção do dinheiro. Qual seria essa visão? Seria a visão parcial do dinheiro, que já é uma visão diferenciada da míope. Por quê? Porque você já começa a atrelar educação financeira na teoria, certo? Então você começa a entender o que é de fato a educação financeira, o que é que de fato rege a educação financeira. Então você vai perceber que a educação financeira nada mais é que boas práticas, um manual de boas práticas com o seu dinheiro, tá? Então, é aquilo de você viver degraus abaixo do que você receita, é aquilo de você se pagar primeiro, lembrando que o conceito de se pagar primeiro é tudo aquilo que você obtém com seu salário ou receita, você pagar o boleto principal seu, que seria para o seu eu do futuro, certo? Então, atrelado à educação financeira na prática, você vai ter isto. Então, quando você atrela educação financeira, teórico, na prática, sem entender de fato como operar, você vai ter a visão parcial. Então, você vai começar a monitorar planilhas, mas vão ser somente números para você. Então, você ainda vai ter uma visão parcial do dinheiro. Quando você desce um pouquinho essa pirâmide e você vai para o setup 3, tá? Recapitulando, você sai da visão míope, que é a inicial, você vai para a visão parcial do dinheiro, que é a educação financeira na teoria. E quando você vai para a visão completa do dinheiro, você já vai vislumbrar a visão total do todo. Então seria a educação financeira que sai da teoria e vai para a prática. Então o que é que seria isso, Matheus? Seria basicamente boas práticas de fato com o dinheiro. Então isso consiste em monitoramento, controle, disciplina e, claro, o principal, hábitos bons com dinheiro. Então você vai começar a verificar gastos que são essenciais ou não para você. Você vai verificar descontos, você vai pedir descontos de maneira mais de modo mais presente na sua vida. Você vai ao supermercado e vai fazer lista de compras para não ser atingido pelo fator emocional, porque o que pesa nas tomadas de decisões com dinheiro sempre vai ser a emoção. Toda e qualquer dívida ela é gerada não em cima da razão, mas sim em cima da emoção. Então, esse é o princípio que nós temos que ter de visão e princípios, claro, sobre o dinheiro, tá? Então, a gente está falando de conceituação de dinheiro e agora eu vou falar como nós podemos perder esse dinheiro. Então, toda vida que você tem uma receita ou ganho substancial ou não com o dinheiro, você vai ter despesas, certo? Despesas, mas não somente despesas. Isso é muito comum você entender e ter essa analogia com despesas, mas você tem três fatores, tá? Você vai ter despesa, você vai ter prejuízo e você vai ter custo. Você sabe a diferença desses três aqui? Então, a primeira visão que tu tem que ter de entendimento para com o teu dinheiro seria a questão dos entendimentos de cada fatores.
desses que foram listados. Então, vamos começar pelo fator do custo. O que seria o custo, de fato, com o teu dinheiro? Então, você vai ter o custo, que nada mais nada menos que aquele dinheiro que você desembolsa, sai do seu bolso, e ele tem um retorno, sendo ele equiparado ao que você tirou do bolso ou superior, que lhe dá um lucro, certo? Então, essa é a visão do custo. Eu vou colocar aqui de maneira prática para você, certo? Para você ter um melhor entendimento. Vamos colocar 2 profissionais aqui para você ter um entendimento, tá? O que seria o carro na sua vida? Ele seria um custo? Seria uma despesa ou seria um prejuízo? Tá? Então, eu vou colocar 2 profissionais para você ter um entendimento disso, porque ele é variável. Variável para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer profissão, todo e qualquer caminho que você queira trafegar. Tá? Então, eu vou colocar a figura de um advogado e a figura de um funcionário público. Certo? Vamos colocar um carro de 100 mil aqui, certo? Você acha que para o advogado seria um custo, despesa ou prejuízo? Então, responde da maneira correta quem ver como custo. Por quê? Todavia, aquele advogado ele vai ser bem visado, ele vai frequentar clientes, ele vai capturar novos leads ou contatos para fazer mais negócio, para receitar mais. E com isso, você prefere um advogado que ele anda num carrão do ano ou um carro mais popular? Querendo ou não, isso aqui está muito atrelado à vertente do brasileiro, ele ter a visão de quem tem sucesso é quem tem carro do ano, quem tem casa própria. Então tá muito com tabu social esses quesitos. Porque toda vida só é rico quem tem aquisição de bens, aquisição de carros. Então, não acaba que você tem uma crise aqui no Brasil de ter a visão de quem é bem-sucedido, de quem é rico, quem de fato tem carrão do ano e casa, tá? E aí você percebe que é um custo, tá? Por quê? Porque de fato nessa profissão você vai ter um payback, você vai ter um retorno. O cara é bem visado e com isso ele consegue dar mais rotatividade ao dinheiro. Já no quesito da outra profissão que eu queria discutir com vocês seria o funcionário público. Então o funcionário público ele vai ter aquela renda recorrente todo mês caindo no bolso dele, mas ele vai optar por ter um carro de luxo. Você acha que seria custo, despesa ou prejuízo para ele? Então responde corretamente quem fala que é somente uma despesa, certo? Porque não vai ter nenhum payback para ele não vai conseguir receitar mais, não vai conseguir prospectar novos negócios. Então esse é o conceito do custo na tua vida, tá? Então o outro fator que você tem que entender seria despesa, tá? O que seria a despesa? Despesa é tudo aquilo que desembolsa do teu bolso, só que não vai ter nenhum payback atrelado a isso. Porém, vai te deixar feliz, certo? Uma despesa com um lazer, por exemplo, você vai ficar feliz no atual momento, no presente. Só que não vai ter nenhum retorno quanto a isso. Somente a sua satisfação, que venhamos e convenhamos, conta muito. Nós temos que viver a questão do equilíbrio entre o presente e o futuro, tá? Nós, no mercado financeiro, nós pagamos o preço hoje para ter uma melhoria de vida no futuro. Porém, nós sabemos, principalmente como consultoria financeira, isso a gente explica muito bem lá no nosso canal do Instagram, @mminvest_, quem não segue pode seguir, tá? Que tudo equivale a um equilíbrio, certo? Um equilíbrio para você viver hoje e também pagar um preço no hoje para viver melhor o amanhã. Então, a despesa seria basicamente isso. Aquilo que vai trazer à tona para você uma satisfação no atual momento, mas não necessariamente vai ter um payback, certo? Vai ser uma satisfação mais emocional. Vamos falar agora um pouquinho sobre o fator prejuízo, certo? O que seria o prejuízo? Prejuízo nada mais é que aquele dinheiro que é desembolsado do teu bolso, só que não vai trazer à tona nada para você. Nenhum fator emocional. Então você vai ter só desembolso, frustração e perda de tempo. Esse aqui é o que tu tem que fugir de modo mais rápido possível. Fuja de tudo aquilo que vai reverberar para você em prejuízo. Então, pessoal, perceberam da importância do princípio com dinheiro, da questão das boas práticas com dinheiro e do entendimento da questão da saída do dinheiro do teu bolso? Porque nós temos fatores aí significativos que vão afetar, de fato, toda e qualquer tomada de decisão. E o entendimento dos 3 fatores, que são custo, despesa e prejuízo, são de suma importância para você, tá? Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui, curte e não esquece de compartilhar para esse vídeo chegar
a mais e mais pessoas e a gente está aqui para passar e transpassar conhecimento. Conhecimento, de fato, sempre vai ser a moeda mais importante e é isso que nós acreditamos aqui na MM Invest. Beleza? Vamos para cima.